Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Aceleradora de Gestão. Hoje, o nosso segundo programa do ano de 2021 e eu fico muito feliz de poder entrevistar um grande amigo e parceiro, que é o Francisco Morel. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu quero só lembrá-los que o programa está sendo transmitido através do portal do Economic News Brasil e também nossa TV, Visionet 176, TCM 16.6 e Telecable 94. Agora nós vamos falar sobre o nosso convidado de hoje, que é o Francisco Morel. Ele, gente, ele é economista e especialista em vários temas, como fusão, aquisição, gestão de empresa, governança e outros, que eu prefiro deixar para que ele fale o que tem que falar, tá, Morel? Então, hoje vão ter diversas perguntas. Eu espero que você esteja muito à vontade. Estou bem feliz em poder te entrevistar. Então, muito obrigada por topar esse convite e eu espero que você já possa começar contando um pouco aí da sua trajetória. Obrigado, Gabriela. Prazer 100% meu. Acho que antes de qualquer coisa, você poder fazer negócios, você poder compartilhar projetos com pessoas que você gosta, com pessoas do seu bem-querer e da sua amizade, acho que não tem preço. A gente poder, além de fazer negócio, ser feliz e amar o que faz com pessoas que a gente também compartilha da mesma cultura. Antes de mais nada, eu quero agradecer você e parabenizar pelo projeto. Eu sou um fã de carteirinha do seu trabalho. Desde que a gente se conheceu, acho que a super sinergia que a gente tem desses vários pilares que eu acho que você atua e do nosso lado aqui também faz de forma muito complementar e em prol, principalmente, de potencializar uma região que tem tanta abundância, né, de riqueza, de conhecimento e eu vejo que você é uma grande catalisadora, né, e isso, o fato de você ser embaixador e de embaixar todos esses aspectos da região Nordeste nos engrandece muito, tá? Então, acho que de todas as pessoas e dos profissionais de grande valia e que eu acredito e tenho inspiração, eu sempre vou valorizar aqueles que têm mais propósito. E aí eu vejo que isso é nato de você, propósito acima de tudo, tá? Obrigada. Falar um pouco de mim e o quanto a gente pode, acho que agregar dentro desse seu programa, desse seu modelo, que é muito bacana, e principalmente essa heterogeneidade das pessoas que você entrevista, que acho que também traz uma comunicação muito clara com empreendedores, com investidores, com entusiastas, né, e principalmente pessoas aí que querem fazer o mercado acontecer, que querem crescer nesse mercado. Como você falou, sou economista de formação, então eu acho que é uma grande missão, e aí falar também aos nossos colegas economistas que por aqui se formam, né, na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, o Brasil, né, como ele é e muito grande como ele mas de fato ainda com o mercado financeiro muito pequeno. Então, essa foi uma missão que desde o começo, lá muito jovem, gostando de número, gostando de desenvolver negócios, eu decidi fazer por trazer um pouco mais de tecnicidade e engrandecer esse mercado que tem muitas teses interessantes, muitas empresas, muitos empreendedores e de alguma forma poder mudar e poder fazer diferente. Com todas as dificuldades ainda pela imaturidade desse mercado, lá atrás, quando eu me formei, eu consegui e trilhei, busquei trilhar uma carreira de consultoria mais voltada em gestão, para poder entender um pouco mais na prática e de forma empírica, eu diria, saindo um pouco desse ambiente acadêmico e que olha só o mercado financeiro ou propriamente entendendo mais o mercado financeiro como economista, entender como é que funcionam essas empresas, como é que o empreendedor nato ele age, né? Como é que ele tem uma ideia, como é que a gente encontra pessoas que talvez não estudaram tudo isso e elas criam empresas bilionárias, né? Companhias bilionárias, enfim, com vários dos projetos que a gente conhece. E aí eu pude, ao longo desses anos, né, trilhar e participar de muitos projetos de consultoria e, por fim, né, nos últimos anos, eu busquei atrelar esse conhecimento de mercado financeiro e aí isso também, acho que pela oportunidade que eu tive de rodar bastante no mercado Nordeste, principalmente viajando, conhecendo empresas de diversos mercados, com diversos, não problemas, mas oportunidades, problemas bons muitas vezes, problemas de crescimento, problemas de gestão como um todo, que você propriamente também acho que vive e convive com pessoas dessa natureza, eu comecei a entender que a gestão e a governança eram fundamentais, mas junto com essa cabeça de mercado financeiro, de economista, eu quis trazer também o entendimento das finanças, principalmente, e da estrutura de capital. Então, poxa, por que eu tenho grandes teses no mercado? Por que eu tenho pessoas e grandes empreendedores aqui nesse mercado? E essas pessoas ainda assim têm dificuldade de romper as novas etapas de crescimento, os novos estágios de crescimento. Então, por muitas vezes, a gestão e a governança elas estão ali rodando, estão no ciclo de melhoria contínua,
mas falta saber estruturar um endividamento, falta saber trazer um funding de um investidor, de um fundo ou de uma operação estruturada para poder fazer esse negócio crescer. E aí, obviamente, eu sempre vi muita escassez no nosso mercado. Eu sempre tive do outro lado, né, junto com os empreendedores, buscando como estruturar isso, demandando isso do mercado financeiro. E aí eu comecei a ver também, com esse aspecto empreendedor, uma grande possibilidade de trazer mais conhecimento de mercado financeiro para a nossa região Nordeste. E aí nós decidimos montar um projeto específico de mercado financeiro local aqui, né, com base em Fortaleza, mas que pudesse ter um olhar mais crítico e criterioso para os empreendedores locais. E hoje trazendo mais esse conhecimento de M&A, né, de fusões e aquisições, ajudando empresas a buscarem processos de fusões e aquisições, a se prepararem para receber essas transações, a estruturações de dívida, a gestão de patrimônio. A gente tem uma abundância patrimonial, como eu falei no começo, muito grande. Então, você tem muitas famílias com muita relevância, né, patrimonial, financeira e por muitas vezes imobiliário e etc. E hoje o nosso propósito é trazer conhecimento para essas famílias. Então, é pegar todos esses ativos que essas famílias, que esses investidores têm na mão e trazer técnica e trazer planejamento e buscar perpetuidade, buscar longevidade. Então, eu digo e brinco com todos que nos circundam e todas as pessoas que a gente se relaciona, que não é um trabalho fácil, né? A gente acaba que tem muita grandiosidade local, mas ainda assim tem uma imaturidade mercadológica, né? É novo o que a gente está falando, muitas vezes o conhecimento ele ainda é algo que muitas vezes gera incerteza, gera um receio porque você não conhece, tá? Mas que é um trabalho de catequização que, no limite, no mínimo, a gente sabe que está transformando, a gente sabe que está ajudando essas pessoas a engrandecerem as suas trajetórias. E, principalmente, né, a trazer legado, trazer perpetuidade. Eu sei que o seu background é de empresa familiar, é de governança, então você é uma das pessoas que eu sempre busco consultar para trocar ideia e tirar dúvidas sobre isso. E você sabe que, muito provavelmente, um dos pilares mais importantes nessa trajetória familiar é o legado, né? É o que a gente deixa, é o que a gente consegue suceder para as novas gerações, para aquelas que estão chegando, é a forte cultura que a gente quer deixar. É o principal. Perfeito. Então, eu vejo aí essas próximas décadas, principalmente na nossa região, e eu digo que o Nordeste é a menina dos olhos de ouro do Brasil, é onde a grama ainda está, né, bem propícia a ser podada, a ser ornamentada, e tem muito negócio para a gente fazer, e é por isso que a gente precisa no nosso mercado de pessoas como você, como o Morel, como outras pessoas que a gente gosta de estar junto para poder desenvolver cada vez melhor. Isso aí, Morel. Morel, me fala uma coisa, há quanto tempo que você começou com esse projeto novo? Esse novo projeto, Gabriela, nós temos aí pouco mais de 2 anos, tá? A gente começou numa perspectiva muito voltada para instrumentar investimentos em empresas de capital fechado. E aí um parêntese aí para os nossos espectadores, né? Uma empresa de capital fechado é uma empresa que não necessariamente abriu o seu capital, ou seja, você não tem as informações divulgadas, você não necessariamente listou ela numa bolsa para negociação, seja dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, é a maioria do nosso mercado, né? Você tem poucas centenas de empresas aí, por exemplo, listadas em bolsa, e toda a outra grande maioria, né, são empresas fechadas. Então, nós começamos a trabalhar muito forte o middle market, né, que é essa característica de uma empresa que já está provada, uma empresa de economia real, uma empresa que já iniciou seu ciclo de crescimento, e começamos há mais de 2 anos atrás a estruturar essas empresas em prol desses crescimentos, né, dessas estruturações de crescimento, principalmente voltado para estruturar ou dívida, né, como crescer com o dinheiro de mercado financeiro, sempre lembrando que dívida é algo que, quando bem estruturado, é algo bom, se saudável. Às vezes a gente tem uma ojeriza a palavra, mas é para isso que você precisa ter profissionais ao lado para saber fazer. E, além disso, equity, né? Equity, de fato, é quando você traz dinheiro para a sua empresa ou para dentro dela, propriamente dito, ou para o seu bolso, dependendo do tipo da transação, e vende ações em troca desse dinheiro, né? Então, você traz o investimento. Então, nós começamos sempre na perspectiva de entender. Eu tenho grandes empresas com grandíssimos projetos, elas precisam de ajuda para captar investimento. Como é que a gente faz? E aí a gente começou uma trajetória de Private Equity. Mas vamos que a gente vai começando aos poucos. Não vá acelerando minhas perguntas, não, por favor. Perfeitamente. E aí, por fim, a pandemia, que obviamente não vamos fugir desse tema que você deve
também com certeza me perguntar sobre isso, mas a pandemia ela fez a gente também repensar o modelo e não de mudar o que a gente já fazia, mas de incrementar, de acelerar. A pandemia ela acelerou muita coisa, né? Mas para a gente também. Então a gente trouxe a perspectiva de não só trabalhar com empresa, mas trabalhar com o dinheiro das famílias também, tá? Então essa é a nossa realidade e especificamente na região Nordeste a gente tem pouco mais de 2 anos fazendo isso. Eu só tenho uma pergunta sobre essa questão da pandemia, né? A partir dessa perspectiva do que você faz, como é que você enxerga o mercado e os investimentos em geral após esse ano bem diferente que foi 2020? Gabriela, eu diria assim, a gente escutou muita coisa, você provavelmente fez vários calls, várias lives falando sobre o tema, eu particularmente também participei de alguns, assim, acho que é difícil tentar explicar o que aconteceu, né? Eu sou muito adepto aí aos conceitos, talvez, do Taleb, quando você fala de cisne negro, quando você fala de eventos que você não consegue explicar e, de fato, né, ninguém consegue prever, e você pode citar alguns eventos e fenômenos mundiais que já aconteceram, não só no âmbito econômico. A pandemia ela veio para trazer muito crescimento, e aí, óbvio, eu estou sempre falando da perspectiva de visão otimista, copo meio cheio, copo meio vazio, a gente pode enxergar as coisas de várias maneiras. E diante de tudo que aconteceu, e acho que também não precisamos ser redundantes ao falar, né, as trágicas e os trágicos acontecimentos que tivemos, acho que a pandemia ela traz um cenário que, para a nossa geração, principalmente, né, e algumas gerações que também são um pouco mais anteriores à nossa, de saber como viver em cenário de crise. Muitas vezes, algo que nós não estávamos preparados. Você pega, por exemplo, o ambiente corporativo, não sabia o que era um comitê de crise, não sabia o que era ter uma ação defensiva quando viesse algo como um momento pandêmico, porque, de fato, a gente não viveu isso para poder estar com esse estudo no radar. Então, a pandemia para o cenário de investimentos, para mim, ela traz mais necessidade e compulsoriedade de ter conhecimento sobre o mercado. Né? Então, principalmente, eu vejo que quem passou por isso e quem está passando por isso, porque é algo que a gente ainda não colocou um ponto final, infelizmente, aprendeu a trazer conhecimento para a sua rotina, aprendeu a saber o que é ter uma gestão do caixa, aprendeu a saber o que é, de fato, ter uma boa gestão de investimentos pessoais, porque, sobretudo, nós tivemos uma crise, né, sobre as finanças pessoais, então você começou a ter um mercado muito motivador no final de 2019, início do ano de 2020, então você pega aí pelo próprio movimento da Bovespa e aí você tem um movimento de pandemia que, né, muitas pessoas perderam muito dinheiro no mercado financeiro também. Então, eu vejo o momento de pandemia como algo engrandecedor, principalmente para as famílias, do ponto de vista de adquirir conhecimento, e eu vejo já uma grande recuperação. Então, o mercado é um termômetro muito interessante, né? A gente finalizou 2020 com um cenário positivo no que diz respeito a pontos de bolsa de valores, ou seja, a gente já recuperou, a gente de fato está em recuperação, seja ela em V, seja ela em qualquer outra letra, né? Isso está acontecendo e existe uma liquidez muito forte, tá aí a quantidade de empresas que foram listadas, né? Inclusive empresas cearenses. A gente pode parabenizar aí, principalmente o pessoal da PagMenos, que conseguiu efetivamente ter esse viés engrandecedor. Tem outras que a gente sabe que com certeza vão trilhar esse caminho, são cearenses também, então é super bacana entender que o mercado está voltando. E se eu puder resumir o que aconteceu com a pandemia, eu acho que é aprendizado, é conhecimento para o mercado. Então, pessoas que nunca ousaram entender sobre mercado e sobre investimento, elas tiveram compulsoriamente que fazer. O outro fator é taxa de juros, que a gente deve falar sobre isso também, e principalmente saber que o mercado está voltando efetivamente e tem muito volume para acontecer novas transações e investimentos, principalmente no Nordeste, tá? Com certeza. Então, vamos lá. A gente falou um pouco sobre fusões e aquisições, né? Se for possível, Morel, explica para quem está assistindo, como que se dá um processo desse, tá? Pensando em alguém que está assistindo a gente e que quer vender sua empresa, sua operação. Perfeito. Primeiro, Gabriela, eu gosto sempre de disseminar um conhecimento que ele beira muito a linha tênue entre como a gente tem que discernir entre racionalidade e aspectos emocionais no nosso âmbito de gestão. E aí, falando a todos os empreendedores, antes de falar de fusões e aquisições, eu queria dizer para vocês que buscam investimentos, sempre buscarem se perguntar se vocês precisam de dinheiro ou de sócios, tá? Muitas pessoas precisam de dinheiro, né? Então, o dinheiro ele
está em vários lugares, especialmente nas instituições financeiras, no mercado. Então, muitas pessoas precisam capitalizar suas empresas e provavelmente uma das melhores alternativas disso é trazer isso do banco, tá? Porque você precisa capitalizar, você já tem uma gestão, muitas vezes a gestão já tem suas complexidades e principalmente a sociedade talvez por falta da governança, e aí, Gabriela, você pode dar aulas depois para a gente, com certeza você já vem falando sobre isso várias vezes nos seus programas, mas quando você traz um sócio precisando de dinheiro, você muitas vezes tem a decisão errada. Esse é um ponto de reflexão, tá? Não sou tendencioso a nenhum dos dois lados, mas é sempre bom a gente entender o que a gente quer. E tem, né, âmbitos que nós precisamos de sócio, aí sim a gente precisa de investidor, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa trazer perspectivas novas, para os nossos negócios, tá? Então, eu quero deixar essa provocação, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente e é importante, no momento e na decisão que não é fácil, quando você está dentro dessa sua estrutura empresarial, ousar seguir para o movimento de fusão e aquisição. Então, busque saber por que você precisa disso, primeiro ponto. Fusões e aquisições, né, são transações, aí respondendo a sua pergunta objetivamente, são transações que empresas, né, buscam fazer com outros players de mercado. São eles, principalmente, né, players financeiros, e aí a gente pode colocar fundos de investimento. Então, a gente caracteriza uma operação de M&A ou fusões e aquisições quando um fundo de investimento ele compra empresas do mercado, tá, ou propriamente outras empresas compram, né, empresas do mercado ou se fundem. Né? A fusão, ela propriamente ela é um movimento peculiar, muitas vezes de união mesmo. E aí são players que têm muito provavelmente o mesmo tamanho, características cinéticas, e aí propriamente você vai pelo caminho da fusão. Então, esse movimento ele se dá quando um player financeiro, né, um fundo de investimento, que é um player que é especialista em fazer investimentos e buscar retornos em cima desses investimentos, ou um player do seu mesmo mercado, muito provavelmente um concorrente direto, ou algum player que está dentro do mesmo ecossistema que busca verticalizar, ele faz uma operação de compra. Então, é a transação de compra e venda de empresas, tá? Obviamente, são processos super sofisticados, complexos, tá? Na fronteira do conhecimento, né, e da metodologia de M&A, são processos que eles demandam um longo prazo para acontecer, porque você vai entender a empresa que você está transacionando, você vai analisar a empresa, você vai auditar a empresa, você vai negociar valores. Né, Morel, que a partir de você decidir, você ainda tem que fazer uma organização prévia da sua empresa, né? Então, Perfeito. Realmente um longo período, porque não é só quero vender ou quero comprar, é uma organização que tem que acontecer anterior a tudo isso, né? Perfeito. E aí eu acho que vem um pilar muito importante, puxando o que você colocou muito bem, Gabriela, é a governança, né? Então, a governança ela é diretamente proporcional, eu sempre falo isso, tá? Ela é diretamente proporcional ao valor da tua empresa, ou seja, mais governança, mais valor, isso é fato. E ela é diretamente proporcional ao tempo e à liquidez, né? Porque quanto mais governança você tem, mais facilidade você tem de mostrar os seus dados, mais facilidade você tem de expor, por exemplo, para quem está querendo comprar parcialmente ou totalmente sua empresa, a realidade dela sem assimetria de informação. Né? Então, o convite que a gente tem que fazer a todos é decidir o que faz sentido transacionar, decidir o que faz sentido trazer um fundo para sua empresa, faz sentido ser comprado por um concorrente maior, faz sentido fazer algum movimento, comece a trabalhar governança. Né? Eu acho que para ontem isso tem que acontecer para todas as empresas, principalmente aqui no Nordeste, né, que é um mercado que, do ponto de vista de gestão, ele vem amadurecendo, mas a gente ainda vê muitas empresas carentes, né, de gestão e de governança, principalmente, com excelentes negócios e projetos na mão, sem dúvida, mas carentes ainda de uma estrutura de governança e nunca é tarde para começar, tá, pessoal? Porque governança, Morel, ele muitas vezes se torna intangível, sabe? As empresas pequenas que não pensam em fundir, não pensam em vender, não pensam em fazer nada disso, né? Algo mais complexo. Elas falam, não, preciso disso não. Só de vender aqui está dando dinheirinho no final do mês. Quando, na verdade, não. Se você quer trazer uma sustentabilidade para o seu negócio, você tem sim se organizar. E a governança nada mais é do que uma organização da gestão, né? Perfeito, perfeitamente. E eu acho que não só falar por muitas vezes é bom, mas é bom a gente provar. Então, eu convido também a todos os espectadores do seu programa a analisar um pouco mais no mercado, por exemplo. Então, você tem carteiras hoje de governança na Bolsa, você tem um índice que mede o quanto essas empresas que mais têm governança valorizam.
e você vai ver que, de fato, empresas com maior governança, elas têm maior valor de mercado ao longo do tempo, né, do que as outras que não têm. Então, não é só o intangível que muitas vezes não é tão claro a gente explicar para alguém que não conhece ou alguém que ainda não está 100% comprado na ideia. Mas vamos para os números, vamos entender, de fato, o que é que esses princípios eles trazem de bom para a sua empresa. E eu acho que isso é uma evolução. Tá? Eu tenho certeza que você começa conseguindo implementar a governança para o seu tamanho, adequada ao seu tamanho. Então, muitas vezes, não vamos pensar que é um bicho de 7 cabeças, mas muito mais a vontade que a gente tem de deixar as coisas organizadas dentro das nossas empresas e, principalmente, né, nós somos um berço de empresas familiares. Acho que o país todo e principalmente a região Nordeste. Tá? E tem um fator muito positivo disso, não falo isso como uma crítica, mas a empresa familiar é muito peculiar, né? E a governança ela traz muita ajuda nessa condução e nesse processo. Ajuda bastante, profissionaliza bastante, né? Que é o principal. Perfeito. E aí eu estou vendo que você é um grande entusiasta do Nordeste. Não estou vendo, eu sei desse fato, né? E aí eu quero saber de você, como é que você enxerga o nosso mercado, a nossa região nos próximos 10 anos, no que se diz respeito a investimento, no que se diz respeito à maturidade em aplicar e implantar uma governança. Conta para a gente, Morel. Maravilha. Gabriela, para responder essa tua pergunta, eu vou trazer um atributo muito importante, né, na nossa conjuntura econômica, para que isso acho que fique claro para todos, tá? E de uma forma bem fácil de entender. Se chama taxa de juros, tá? Então, tem um fenômeno que, primeiro, é assustador, e isso que vem acontecendo no mundo, assustador, acho que no ponto de vista de entender historicamente o que nós tínhamos no Brasil e o que é que nós temos agora. Então, a realidade mudou muito, que se chama, né, a mudança dessa taxa de juros ao longo do tempo. Só para dar um número para vocês, tá? Nós temos 15 trilhões de dólares aplicados a juro negativo, né? Ou seja, as pessoas que estão aplicando ou estão investindo isso no mercado a um juro que ele rende negativo, tá? Para ficar claro. Por que isso tem acontecido? Primeiro, você tem um fenômeno que há alguns anos ele já acontece, principalmente aí nos países europeus, no mercado americano e agora vem acontecendo no Brasil, que são as taxas de juros muito próximas de valores zero ou negativo. Tá? Então, esse fator, para falar um pouco de mudança de comportamento na nossa região e o que é que nós estamos vendo aí para as próximas décadas, ele muda muito a forma que nós devemos investir. Então, vamos dar um exemplo básico aí. Nós somos acostumados aqui no Brasil a ter taxa de juros alta, né? Então, essa taxa ela é medida, para ficar bem fácil também de entender, pela nossa taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que, né, você tem reuniões ali consecutivas, que são as reuniões do Copom, para definir qual que será essa taxa periodicamente, a ponto de gerenciar a macroeconomia do nosso país. Essas taxas elas tinham números ali sempre de 2 dígitos, tá? Então imagina você que investia nesse mercado com taxa de juros muito alta. Obviamente, se a taxa de juros é alta, por natureza e aversão, porque eu não tenho maturidade no investimento, isso é claro ainda na nossa região, eu não vou tomar risco, né? Eu vou buscar investir em alguma coisa que tenha pouco risco, vis-à-vis a taxa de juros alta. Então, eu não preciso comprar uma renda variável se eu compro uma renda fixa, que ela é fixa, ela é estável, ela me garante um retorno com riscos ali muito bem administrados, é um risco país muitas vezes, então você está comprando ali com um risco quase zero e me retorna 13%, 14% ao ano. Primeiro, quem é que quer abrir empresa num cenário como esse, Gabriela? Poxa, se eu tenho ali R$1 milhão e me retorna 14% desse 1 milhão, imagina o risco que eu tenho, né? Colocando esse mesmo 1 milhão no mercado, colocando uma empresa de pé do zero ou até mesmo comprando a participação de uma empresa. Esse movimento de sair de 14 para 2, que hoje é a nossa realidade, isso mexeu com muitas pessoas. Porque a máxima agora é o seguinte, eu não consigo mais rentabilizar meus investimentos sem tomar risco, né? Então, você imagina só, com a inflação que nós temos hoje, com a taxa de juros de 2%, eu tenho praticamente aí o meu juro real negativo. Então, quem continua investindo em renda fixa está perdendo dinheiro. Então, o que é que a gente vê para os próximos 10 anos, principalmente na nossa região? E por que a gente está muito posicionado em investimento, em falar sobre investimento, em gerir fortuna, em perpetuidade dessas fortunas? Porque o mundo mudou e agora o mundo realmente está pedindo para você que quer investir. Aprenda sobre investimentos,
e tenha interesse em saber cada vez mais, porque você precisa de inteligência para fazer isso agora, porque você não consegue a rentabilidade que você tinha no passado. E a gente não vê isso mudando, tá? Para os próximos anos, assim, eu não consigo enxergar Selic de 2 dígitos novamente. Obviamente isso vai mudar, você tem várias análises, também não é um mérito a gente entrar nessa tecnicidade agora, mas a gente começa a construir um novo ciclo que está muito inerente às novas gerações dessas famílias, dessas empresas familiares, desses patrimônios familiares, que vão buscar entender sobre esses conhecimentos, tá, sobre esse conhecimento financeiro, principalmente, Gabriela, para poder, de fato, saber como investir, porque você tem esse novo fenômeno. E, principalmente, a região Nordeste, é uma região que, por não ter uma maturidade, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo, da região Sudeste, é uma região que ainda tem muita oportunidade de investimento, é uma região que as pessoas ainda estão buscando aprender. E esse ciclo é longo, né? Você não muda a sua gestão familiar de um dia para o outro. Você começa a construir, exatamente, você busca esse conhecimento, você vai entender mais sobre investimento, você vai entender mais se é melhor investir nesse ativo ou nesse outro ativo. Então, mais uma vez, o que é que a gente vê para a região Nordeste? Vê muita oportunidade, a gente entende que existe escassez de bons negócios em outras regiões maduras, principalmente aí o eixo Rio-São Paulo. Você tem, óbvio, muitos bons negócios a serem feitos por lá, isso não vai deixar de existir, mas você tem ainda muita coisa a ser explorada na região Nordeste, que eu vejo que é a região do momento, tá? E aí depois você pode ter Norte, Centro-Oeste, você tem outras regiões muito factíveis. Então, uma região com muita fortuna que nem a nossa, uma região com excelentes empresas e empreendedores e boas cabeças, próximos 10 anos é realmente de coletar muito resultado positivo, de aprendizado muito grande, de investir muito e fazer novos negócios, porque as famílias vão comprar empresas, as famílias vão investir no mercado imobiliário, as famílias vão montar suas estruturas para gerir os seus próprios patrimônios. Por quê? Porque a gente vai ter que se mexer. Não vai ser fácil como era no passado, e a competitividade cada vez mais aumentando também vai tender a um novo mercado. Isso é bom porque provoca a gente a sair da zona de conforto, né? Eu sabia que a entrevista de hoje ia ser uma aula, porque quando você senta para conversar com ele, basta tomar um cafezinho, você sai de lá também com uma aula, muito conhecimento. Morel, muito obrigada. A única coisa que vai ficar faltando é uma mensagem final. E vai lá. Excelente, Gabriela, obrigado. Não vi o tempo passar, isso é bom quando acontece. Quando você não vê o tempo passar, quer dizer que foi muito gostoso, foi muito bom, e de fato foi. Agradeço pelo convite mais uma vez. Estou à disposição sempre que você precisar. Eu sei que novos projetos virão, porque empreendedora por natureza você é, então quero fazer parte, quero ajudar, quero estar sempre junto com você. Gosto muito do trabalho que você está desempenhando e digo que tudo que você está fazendo tem um impacto relevante muito forte no longo prazo, e é por isso que a gente tem que estar perto de pessoas como você, como toda a sua equipe, que buscam fazer diferente e que principalmente buscam educar e buscam explicar o porquê das coisas. Isso é fundamental. Agradeço mais uma vez o tempo que nós tivemos juntos. Acho que daria para a gente passar aqui a tarde toda, a noite toda conversando, o que precisar. Estamos juntos, tá? O que você precisar. Agradeço a todos que tiveram essa disponibilidade de nos assistir, de nos ouvir, e estamos à disposição, o que vocês precisarem sempre, tá, pessoal? Uma boa noite a todos. Pessoal, ele não falou, mas eu vou falar e ele vai me ajudar no recado. Nós temos hoje um MBA. Vamos lá, Morel, me ajude com esse recado? Venda seu peixe. Perfeito, pessoal. Diante de tudo que a gente falou e diante de todo esse movimento que nós buscamos culturalizar esse mercado, nós temos encabeçado alguns projetos, principalmente instituições educacionais locais aqui da nossa região, em prol de desenvolver também no ambiente acadêmico, profissional, né, ambiente de pós-graduação, um curso que possa, ao longo de alguns meses e anos, né, um curso de longo prazo, como um MBA, que provavelmente todos vocês conhecem, né, como funciona esse modelo, que seja específico para negócios e empresas familiares, propriamente falando, né? Então, é um momento que a gente vai conseguir passar 18 meses, 24 meses falando sobre vários aspectos que nós falamos aqui em 30 minutos, mas com um nível de profundidade e com a presença de professores inimagináveis, né, do ponto de vista de conhecimento em cada um dos temas que nós vamos abordar. Então, a gente vai discutir sobre gestão de fortuna, vai falar sobre sucessão, vai falar sobre M&A, vai falar sobre inteligência contábil, jurídica, concierge, filantropia, governança.
Então, tudo que uma família, tudo que uma empresa familiar, tudo que esse investimento em prol da perpetuidade e do legado da família necessitam, tá? Então, é um projeto também que a gente está desenvolvendo, que é, mais uma vez, um propósito de trazer conhecimento, de elevar o nosso nível como região. Então, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato, que eu passo mais informação para você, tá certo? Morel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por participar. Você falou muito bem de mim, mas eu sou uma fã do seu trabalho. Gosto muito de estar perto de você, não só pelo profissional, mas pela pessoa que você é. Você nos ajuda a crescer, você nos engrandece. É muito bom ter pessoas e parceiros ao nosso lado que permitem com que a gente queira cada vez mais evoluir. Então, gente, o Morel é desses, tá? Meu amigo, lhe desejo um ano maravilhoso, 2021, que a gente possa estar junto, que muitas empresas façam fusões, aquisições e que você esteja inserido. E é isso. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, estamos juntos e conto com você na próxima quarta-feira, 8h30 da noite. Também tem um convidado especial. É isso aí, pessoal. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus e até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite.